Fala pessoal, o papo hoje é sobre liderança. Eu queria compartilhar com vocês alguns insights dos principais livros que eu li que me ajudaram aí no meu desenvolvimento como líder. Muita gente acha que a liderança é uma habilidade inata, mas está longe da verdade. É claro que existem pessoas que são mais comunicativas do que outras e isso ajuda no processo de liderar. Mas a verdade é que a liderança, como toda habilidade, ela deve ser desenvolvida e lapidada constantemente. Alguns livros me ajudaram demais nesse processo de me formar como líder e eu queria aqui conversar com vocês sobre alguns deles, sobre os insights que eu extraí desses livros e como que eles me ajudam na prática no processo de liderar. Bora lá? Mas antes da gente começar, queria fazer aquele merchan básico aí com vocês, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, deixar um joinha pra gente. E é isso, bora pro conteúdo. O primeiro livro que eu queria indicar para vocês, ele me faz viajar no tempo de volta lá para 2015, quando eu trabalhava na Rock Content, para minha primeira experiência como líder, que foi gerenciar um time de vendas. O livro é o The Sales Acceleration Formula, ou Fórmula de Aceleração de Vendas, do Mark Roberge. Infelizmente, a gente ainda não tem esse livro em português. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui, se eu estiver enganado, por favor, vocês me digam aí nos comentários, mas parece que a gente ainda não tem a tradução desse livro disponível. A boa notícia é que a gente tem a resenha crítica desse livro disponível em áudio ou texto em português no 12min, para você em poucos minutos consumir aí os principais pontos desse livro. Por que eu quis trazer aqui o Sales Acceleration Formula para vocês, se a gente está falando de liderança no geral? Porque eu acredito que esse livro tem muitas lições valiosas para líder de qualquer departamento. Eu gosto demais desse livro porque ele é um livro muito prático, ele ensina processos que você pode utilizar na prática para como contratar um time, como treinar e rampar um time, como gerenciar um time baseado em métricas, baseado em dados, baseado na performance desse time. Um detalhe interessante é que o Mark Roberge, que é o autor desse livro, ele é de formação um engenheiro, ele não tinha nenhuma experiência em vendas. Quando ele assumiu o desafio ali de se tornar o gestor de vendas da HubSpot e levou a empresa de 0 a 100 milhões de dólares em faturamento com as lições que ele ensina nesse livro. Como eu disse, é um livro muito prático e como engenheiro ele traz tudo muito processificado. Então ele traz, por exemplo, qual que é o perfil do vendedor que você vai contratar, quais as habilidades, quais as soft skills, as hard skills que você vai buscar ali naquele profissional. Algumas delas que eu me lembro de cabeça são essenciais, na verdade, para qualquer profissional. Como, por exemplo, a accountability, que é a capacidade de se autorresponsabilizar pelos seus atos e pelos seus resultados, né? Basicamente, você assumir a responsabilidade pelo seu desempenho, pelo que você está fazendo. Importante aí para qualquer profissional. Outra habilidade, a coachability, que é a capacidade de ser ensinado, a capacidade de ser desenvolvido como profissional, seja se desenvolvendo ali no que você aprende com um livro ou com um treinamento que o seu gestor está te passando, é a capacidade que aquele profissional tem de absorver aquele aprendizado e aplicar ele na prática. A work ethic, ou ética de trabalho, a capacidade de realmente se comprometer e ter aquela ética de trabalho mesmo, de se dedicar no trabalho, de se debruçar ali em cima daquilo que tem que ser feito e de dar o seu melhor, dentre outras coisas. Isso aí somente nas habilidades para você identificar o profissional que você vai contratar e ele traz ali dicas de como você pode, na entrevista, identificar essas habilidades no candidato. Ele ensina sobre como você rampar esse profissional, sobre como você desenvolver um treinamento para rampar as habilidades desse profissional. Ele traz um insight muito importante que é mais essencial você buscar essas habilidades-chave mais genéricas do que a habilidade técnica, porque a habilidade técnica a gente consegue desenvolver ela naquele profissional no processo de treinamento. Ele traz também insights sobre como você pode gerenciar a sua equipe baseado nas métricas, entender ali o que eles estão entregando, mapear o processo. No caso, ele exemplifica com processos de vendas, mas você pode utilizar isso em qualquer departamento, entender quais são as métricas-chave que mostram ali o desenvolvimento do trabalho daquele profissional e, em cima da análise dessas métricas, entender e identificar o ponto que você precisa desenvolver naquele profissional, no seu processo ali
de gestão daquele profissional. É bem interessante o insight que ele traz no livro também, nesse processo de liderar, né, de estar treinando o seu liderado, a importância de você focar em um ponto de cada vez. Que não adianta você ali no processo de, por exemplo, né, ele dá um exemplo de vendas, você está ali revendo as vendas e você está ali revendo o processo que aquele vendedor está desenvolvendo, você identifica vários pontos de atenção. Mas não adianta você querer passar para o liderado todos os pontos de uma vez, ele não vai absorver nada. É muito mais importante e muito mais eficiente você pegar ali o principal ponto, o ponto que se ele melhorar vai causar mais impacto na performance e trabalhar ele. E fazer assim um ponto de cada vez, até que aquele profissional vai desenvolvendo ali todos aqueles pontos, ao invés de tentar resolver tudo de uma vez e acabar não resolvendo nada. Outro ponto importante que eu me lembrei aqui para compartilhar com vocês, pessoal, da primeira vez que eu li aí o Sales Acceleration Formula, é que ali foi a primeira vez em que o meu gestor me passou um livro para eu ler e falou: Gui, daqui uma semana nós vamos conversar sobre esse livro. Você vai trazer para mim aí os insights que você teve lendo esse livro. A gente vai discutir aí em cima desses insights e tudo. Isso me deixou extremamente nervoso, porque naquela época eu não tinha muito costume de ler, eu não tinha tanto hábito da leitura e eu sempre tive muita dificuldade em me concentrar na leitura, em fluir na leitura. Eu ficava voltando no texto toda hora, eu começava a ler e começava a viajar na maionese, pensava em outras coisas. Quando eu via ali, deixa eu voltar aqui, esqueci tudo que eu estava lendo, deixa eu voltar no começo. Tinha muita dificuldade de me concentrar na leitura. Eu tinha uma semana para ler um livro, o que para mim parecia uma tarefa praticamente impossível. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre técnicas de leitura, sobre como eu poderia aí melhorar as minhas habilidades como leitor. E uma coisa que me ajudou demais a concluir essa tarefa, a fluir nessa leitura, e a começar a ter mais gosto, prazer aí por ler, né? Porque quando a gente não se concentra é difícil demais, a gente não aprende nada, a gente não flui na leitura, enfim. Uma técnica que me ajudou demais nesse processo é a técnica que a gente chama de marca-passo visual, que é basicamente você ter ali algum auxílio visual para você fluir na leitura, para você fluir ao longo das linhas. Pode ser um lápis, pode ser um laser, pode ser o seu próprio dedo. Eu sempre usei e uso até hoje o meu próprio dedo para ir acompanhando aí a leitura, as linhas ali que a gente está lendo. Por que isso auxilia a gente no foco e na concentração? Porque os nossos olhos, eles são naturalmente atraídos pelo movimento, né? A gente passa o dedo na nossa frente, a gente vai acompanhar o nosso dedo automaticamente. Isso vem aí desde a nossa ancestralidade, né? Quando a gente era caça ou caçador, a gente sempre teve que estar muito atento a qualquer movimento. E isso perdura até hoje. Então, por isso é uma técnica bem legal para a gente fluir melhor, se concentrar melhor na leitura e não se perder ao longo da leitura. Outro ponto também que faz com que a gente flua melhor na leitura quando a gente utiliza esse auxílio do marca-passo visual, né, que é ir acompanhando ali com o dedo, com uma caneta, com o que for a nossa leitura, é que a gente vai ler um pouquinho mais rápido utilizando essa técnica. Isso é importante também, porque na maioria das vezes, a única vez que a gente aprendeu alguma coisa sobre leitura foi quando a gente estava sendo alfabetizado. E a gente estava aprendendo ali a ler as palavras, uma palavra de cada vez. Isso é muito mais devagar do que a nossa capacidade mental, do que a capacidade do nosso cérebro de processar a informação. Então é por isso que a gente se perde ali em pensamentos, começa a viajar e depois volta. O marca-passo visual é uma técnica que vai te ajudar demais a se manter concentrado na leitura. O segundo livro que eu vou trazer para vocês também é extremamente nostálgico para mim. Vai de volta nessa época lá da Rock Content, 2015, 2016. E foi a primeira vez que eu li um livro que eu fiquei encantado. E, cara, isso aqui é uma bíblia. Eu tenho que ler esse livro mais de uma vez. Eu tenho que ler esse livro pelo menos uma vez por ano. E realmente já li aí diversas vezes. É o High Output Management, ou Gestão de Alta Performance, do Andy Grove. O Andy Grove, ele foi o CEO da Intel, responsável por transformar a Intel nessa potência que é hoje dos microprocessadores, está aí presente na grande maioria dos computadores no mundo inteiro. E ele pegou a empresa numa época em que o bicho estava pegando, assim, a empresa estava realmente sofrendo um grande risco de ser engolida pelos concorrentes japoneses. A empresa era focada em memória, fez essa virada aí para os microprocessadores, criou um diferencial competitivo e se tornou uma grande líder de mercado. E o mais legal é que o Andy Grove faz esse livro especificamente para o que ele chama de middle management, ou para os gestores médios, que é basicamente quem está envolvido
com a gestão de pessoas, com a gerência de pessoas. O livro é espetacular, traz dicas muito legais sobre como gerir uma equipe, como capacitar a sua equipe, como fazer um planejamento com foco em resultados, como você olha, né, para onde você está, onde você quer chegar e desenha o plano baseado em como eu vou fazer para sair da situação que eu estou agora para a situação desejada, como desenvolver aí esse planejamento, como fazer a gestão do seu time orientada para resultados-chave, ter números específicos, ter metas específicas e fazer a gestão baseada no desenvolvimento da performance desses números, desses indicadores de performance. E um insight que eu acho talvez o mais interessante desse livro, do High Output Management, é a ideia do que ele chama de Task Relevant Maturity, ou maturidade com relação à tarefa, para você saber como delegar tarefas de acordo com a maturidade daquele profissional com aquela tarefa em questão. O que ele coloca é que quem tem uma baixa maturidade com relação à tarefa, aquela pessoa que nunca executou aquela tarefa antes, aquela pessoa que é a primeira vez naquela profissão, enfim, é que você tem que ser bastante objetivo na hora de ensinar o que tem que ser feito. Você tem que falar qual que é o resultado necessário, quais são os recursos que aquela pessoa vai utilizar para atingir aquele resultado, vai ter que explicar ali o passo a passo de como desenvolver aquela tarefa, vai ter que se certificar de que aquela pessoa entendeu o que é que tem que ser feito. Então é uma gestão mais próxima, mais de perto, para garantir que você desenvolva aquele profissional para que ele consiga desempenhar aquela tarefa de maneira satisfatória, sem mais precisar de uma gestão tão próxima, né? Então você precisa realmente desenvolver a capacidade de executar aquela tarefa naquele profissional. Quando a maturidade com relação à tarefa é média, isso quer dizer que aquele profissional já desempenhou aquela tarefa algumas vezes, ele sabe como desempenhar aquela tarefa, ele entende qual é o objetivo, entende quais são os recursos necessários. Ali você vai precisar de ter um alinhamento um pouco menos próximo. Você vai ter que alinhar ali qual que é o objetivo necessário. Você vai pedir para aquela pessoa te explicar como que ela faria aquela tarefa em questão, como que ela faria para alcançar aquele objetivo, para ela te explicar o passo a passo, ao invés de você dar o passo a passo para ela. E por fim, quem tem uma maturidade com relação à tarefa alta, uma pessoa que é um expert naquela tarefa, talvez uma pessoa que você contratou que inclusive saiba mais do que você sobre aquela tarefa em questão, sobre aquele objetivo específico, é uma gestão bem mais distante, é uma gestão onde você dá realmente total autonomia para aquele profissional que é um expert no assunto resolver da melhor forma possível. Então você não vai falar para ele como fazer, quais os recursos necessários, você vai dar essa liberdade para aquele profissional, porque ele tem ali experiência para fazer aquilo acontecer, talvez melhor até do que você. O que você tem que fazer aqui é ter um alinhamento muito forte em relação ao resultado desejado. O que você precisa que seja feito, qual que é o resultado desejado para aquela função, para aquela tarefa. E dá àquele profissional mais experiente a liberdade sobre o como que ele vai fazer, qual que é o passo a passo que ele vai tomar, quais os recursos que ele vai utilizar. Enfim, eu recomendo demais a leitura. A gente tem também o microbook do High Output Management, do Gestão de Alta Performance, disponível no 12min em áudio e texto, para você ver ali os principais pontos, para você ver se ele é realmente interessante para você. Mas se você está se desenvolvendo como líder, eu recomendo de olhos fechados esse livro, é um dos meus livros preferidos. E voltando aqui, pessoal, na questão das técnicas de leitura, uma coisa que me ajudou demais a absorver o conhecimento desse livro e a reter o conhecimento desse livro para aplicar na prática, porque é realmente um livro muito prático, com lições muito valiosas que a gente usa mesmo no dia a dia. Então, uma técnica de leitura que me ajudou demais nesse processo foi a de você se fazer perguntas e responder essas perguntas ao longo da leitura. É realmente fazer uma pausa a cada lição importante, a cada insight importante e se fazer algumas perguntas onde você mesmo dá as respostas para reter mesmo o que você aprendeu. Algumas dicas de perguntas que você se faz quando você se depara ali com um insight interessante ao longo da leitura. O que isso aqui quer dizer? Que é basicamente você responder para você mesmo, com as suas próprias palavras, o que você entendeu daquele insight. Por que isso é importante para mim? E você responder a essa pergunta. Por que isso se encaixa no meu contexto? Por que isso é importante para mim? E a que talvez seja mais importante, como que eu vou aplicar isso aqui na prática, no meu contexto, na minha vida, no meu trabalho? Como que eu vou aplicar esse insight aqui? Por que eu achei ele tão interessante? Então, como que eu vou aplicar ele na minha vida? A gente vai fazer um vídeo só sobre técnicas de leitura, desenvolvendo um pouco mais a respeito dessas principais técnicas que ajudam demais a fluir na leitura, absorver o conhecimento, reter o conhecimento, mas bora voltar aqui para o foco, que é liderança.
O terceiro livro que eu vou recomendar para vocês, pessoal, é o meu livro preferido. Eu considero uma bíblia, eu leio ele todos os anos. Meus amigos, quem me conhece já cansou de me ouvir falando desse livro, que é o Princípios, do Ray Dalio. Eu considero um livro essencial, não só para gestão, liderança, como para a vida como um todo. O Ray Dalio é um cara sensacional, extremamente bem-sucedido, bilionário, feliz e que traz nesse livro os seus princípios de vida e trabalho. Qual que é essa ideia por trás dos princípios? O Ray Dalio pontua que o nosso processo aí de evolução ao longo da vida, ele não é um processo linear, como muita gente imagina, mas na verdade ele é um processo que se assemelha a uma linha de telefone, enroscada assim, sabe? Que é a ideia de que a gente define objetivos audaciosos para nossas vidas, a gente busca esses objetivos, a gente falha nesse processo, comete erros, e desses erros vem um aprendizado. A gente aprende com esses erros e a partir daí a gente desenvolve princípios, né, que é basicamente cristalizar o aprendizado que a gente tem quando a gente enfrenta uma situação, quando a gente passa por um problema, para que quando uma situação semelhante aconteça, a gente se lembre daquele princípio, aplique aquele princípio e não cometa esse erro novamente. Dessa forma a gente alcança aquele objetivo, certo, um objetivo ainda mais audacioso, erra, aprende, desenvolve o princípio, alcança o objetivo e por aí vai, evoluindo nesse processo cíclico de definir o objetivo, errar, aprender, desenvolver um princípio e seguir para objetivos ainda mais ousados. Então, pessoal, o Ray Dalio, o que ele faz no livro, basicamente é trazer com riqueza de detalhes os princípios de vida e trabalho que o levaram a alcançar os seus grandes objetivos de vida. Ele traz em detalhes nesse livro os seus princípios. Na verdade, o livro começou, não era um livro, ele trouxe ali, as pessoas falavam muito dos princípios dele dentro da sua empresa, e aí ele transformou isso num documento e colocou isso no site da empresa. Muita gente começou a baixar esse documento, mesmo quem não era da empresa. Ele entendeu que muita gente poderia se beneficiar disso aí. E aí que ele desenvolveu o Princípios, o livro, que traz ali todos os seus princípios de vida e trabalho. Alguns dos principais princípios do Ray Dalio que eu busco levar para a minha vida, que eu busco me lembrar deles a todo momento, e queria compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles, qual que é a maior ameaça a uma boa tomada de decisão? Basicamente são as emoções, principalmente as emoções negativas. Se a gente toma decisões baseadas em emoções negativas, dominado por emoções negativas, é muito provável que você vai tomar más decisões, que você vai tomar decisões que você vai se arrepender depois. Outra questão dentro desse espectro das emoções negativas é o ego. Quando a gente está dominado pelo ego, pela necessidade de estar certo, pela necessidade de ter razão, isso nos leva muitas vezes a tomar decisões totalmente viesadas e muitas vezes nos induz ao erro. E aí, em contraponto a isso, ele traz alguns princípios muito fortes. O primeiro deles é a ideia de radical transparency e radical truth, ou seja, transparência radical, verdade radical. Basicamente, não doure a pílula. Olhe para as coisas de forma clara e objetiva. Olhe para a realidade nua e crua. Encare a realidade nua e crua sobre o que está acontecendo, porque isso vai te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Outro princípio extremamente poderoso, tanto para liderar, quanto para a vida como um todo, quanto para tomar decisões de negócios, enfim. Radical Open-Mindedness, ou cabeça radicalmente aberta. É você realmente estar sempre aberto a outros pontos de vista. Você está aberto à possibilidade de você estar errado. Por mais que você ache, por mais que você tenha certeza que você está certo, esteja sempre aberto para o e se eu estiver errado? E se não for dessa forma? Ouvir outras opiniões, ouvir outros pontos de vista, com a cabeça aberta, absorvendo aquilo ali, buscando entender, principalmente quando esses pontos de vista se contrapõem aos seus. Quando o cara pensa de forma completamente diferente de você, é aí que você tem que parar para analisar aquele ponto de vista, para entender se aquilo faz sentido, para entender se talvez você está ali perdendo a piada. Em complemento a isso, um ponto que ele traz e reforça muito no livro também é a ideia de que você precisa dar peso e credibilidade na hora de tomar essas decisões e na hora de ouvir esses conselhos, esses pontos de vista diferentes. O que ele quer dizer com isso? Que basicamente você precisa entender quem está te aconselhando sobre determinado tema. Se aquela pessoa realmente entende daquilo, você tem que dar um peso maior, uma credibilidade maior para aquela opinião. Então, se eu quero aprender sobre música, ter um músico me ensinando alguma coisa, me explicando alguma coisa, me trazendo um ponto de vista, eu preciso dar mais credibilidade para ele do que para um gestor de negócios, por mais foda que ele seja. Da mesma forma, se eu
eu quiser aprender uma dica de gestão, se eu quiser aprender ali alguma coisa importante sobre gestão e ter um grande gestor me ensinando, eu preciso dar um peso maior porque ele está me passando do que por uma ideia que o músico me passar. Não que pessoas que não sejam grandes experts em um determinado assunto não possam te trazer boas ideias. Muitas vezes trazem, né? Muitas vezes uma cabeça que não está tão enviesada no assunto traz uma ideia completamente diferente que faça sentido. Mas é importantíssimo no processo de tomar decisões a gente dá sim o devido peso, a devida credibilidade ali para quem está nos passando uma informação, para quem está nos passando um ponto de vista. Outro ponto bem importante, um princípio bem legal que ele traz, é a ideia de definir objetivos claros para onde você quer chegar, isso é óbvio, e a partir daí identificar problemas que te impeçam de alcançar esses objetivos e não tolerar esses problemas. E o passo a passo para isso é, em primeiro lugar, identificar a causa raiz desse problema. É ir lá no âmago da questão. O que causa esse problema? Qual que é a causa raiz desse problema? E a partir do momento em que você identifica a causa raiz daquele problema que está te impedindo de alcançar os seus objetivos, é hora de você desenvolver uma solução para esse problema e ir para cima dessa solução da forma mais resiliente possível. E por fim, um princípio que é extremamente importante para a liderança, é um princípio que é extremamente importante para a construção de uma cultura de sucesso, é você desenvolver no seu time, na sua equipe, na sua empresa, uma cultura onde é aceitável errar, mas não é aceitável não aprender com esse erro. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você tem uma cultura no seu time, na sua empresa, onde é inaceitável errar, as pessoas vão parar de agir, as pessoas vão parar de assumir riscos, as pessoas vão parar de tomar decisões, elas vão deixar para o chefe tomar a decisão, elas vão deixar para outra pessoa tomar a decisão ou fazer aquilo que tem que ser feito pelo medo de errar e ser tolhida por aquele erro. Então, para não errar é melhor não fazer nada, é melhor ficar na minha aqui, porque se eu errar vai ter problema, se eu tentar alguma coisa sempre tem a possibilidade de errar, então não vou tentar nada. Me lembra muito o Mark Zuckerberg do Facebook, que tem uma cultura, sempre teve uma cultura muito forte no Facebook, principalmente no começo, que é a ideia de move fast e break things, ou seja, se mover rápido e quebrar coisas. O que ele quer dizer com isso? Haja, faça as coisas acontecerem, faça testes, tome decisões, as coisas vão quebrar no caminho, erros vão acontecer, mas isso faz parte do processo. Errar faz parte do processo e tem que ser estimulado. O que deve ser inaceitável é não aprender com os erros, é permanecer nos erros, é repetidamente estar cometendo aqueles erros. Mas é importantíssimo você desenvolver essa cultura onde o erro não é um grande problema, e sim a reincidência do erro, que é sim o problema, não aprender com o erro, que é sim o problema. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso vídeo. Tem alguns livros que eu gostaria de ter falado aqui, mas eu acabei me empolgando demais falando dos outros. Eu adoro esse tema, eu adoro os livros que eu mencionei aqui para vocês. Mas vou mencionar rapidamente aqui 3 livros que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem, a gente faz um próximo vídeo aí comentando mais a fundo sobre esses livros. Deixa aqui nos comentários pra gente o que você achou, se você gostaria que a gente desenvolvesse mais sobre esses livros. Também, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar, que vai gostar desses insights. Se você quiser trazer aqui pra gente dicas de livros sobre lideranças que mudaram o jogo para você, pra gente ir conversando aqui nos comentários, manda pra gente. Enfim, rapidamente, Paixão por Vencer, do Jack Welch, o cara CEO da GE, um livro sensacional, extremamente prático, com dicas muito práticas sobre gestão como um todo e sobre liderança. Recomendo demais a leitura. Todos os livros que eu estou comentando aqui com vocês, a gente tem a resenha crítica deles disponíveis lá no 12min em áudio e texto, para você consumir os conceitos-chave, para você entender aí se aquele livro faz sentido para você. Eu recomendo demais todos os livros que eu estou mencionando aqui, já li a maioria deles mais de uma vez. O Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, é um livro sensacional que aborda esse aspecto importantíssimo na hora de liderar, na hora de gerir um time, na hora de lidar com pessoas em todos os aspectos da vida, que é essa questão da inteligência emocional, da gente saber analisar, da gente saber refletir sobre as nossas emoções, da gente saber não tomar decisões impulsivas, né, impulsionada por emoções. O Rei Dalio fala disso ali em um dos princípios, né, como isso pode turvar e atrapalhar uma boa tomada de decisão. Então essa questão da inteligência emocional, da gente realmente ter um domínio maior sobre as nossas emoções na hora de lidar com as pessoas. E por fim, eu queria falar do Getting to Yes, o Chegando ao Sim, do William Ury. É um livro sobre negociação. Pode-se pensar também como no Sales Acceleration Formula, que é bem focado para vendas, né? Tá falando sobre negociação, sobre negociar, enfim.
Mas a verdade é que o processo de liderar, ele envolve constantemente a arte da negociação. Não só liderar, como quase tudo que a gente faz na vida, envolve ali você ser um bom negociador. Isso vai sempre fazer diferença. Então recomendo demais também a leitura do Como Chegar ao Sim, do William Ury. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, se você não se inscreveu, gostou do conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa as notificações, deixa um joinha aqui pra gente, conversa com a gente nos comentários, fala sobre o que mais você quer ouvir a gente conversando aqui e vamos que vamos manter esse diálogo, traz suas ideias pra gente, conta pra gente se você gostou do conteúdo e traz aqui também os seus insights, os principais aprendizados aí sobre liderança que mudaram o jogo para você. Até a próxima, pessoal!